Hoje a gente vai falar sobre a estrutura judicial. É importante entender como que funciona a estrutura judicial para que você consiga visualizar o fluxo do seu processo. Em uma estrutura padronizada, nós temos o primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau. O primeiro grau é aquele juiz sozinho que decide o processo. Então você entra com a sua ação judicial e o juiz decide o processo sozinho. O segundo grau, que são os tribunais de justiça, Tribunal Regional Federal, são estruturas que a gente chama de colegiadas, ou seja, ao invés de nós termos um juiz que decide sozinho, nós temos os desembargadores que decidem em turmas. São sempre mais de um desembargador. No terceiro grau, e aí o terceiro grau a gente costuma chamar de Corte Superior, nós temos o STJ e o STF. O STJ é o Superior Tribunal de Justiça e o STF, bastante popular na mídia, é o Supremo Tribunal Federal. O STJ ele vai avaliar questões ligadas à aplicação e interpretação da legislação federal. Em contrapartida, o STF vai analisar questões constitucionais, ou seja, aquelas que estão previstas no texto da Constituição Federal. Essa estrutura ela é feita dessa forma para permitir que os processos sejam revisados e evitar que decisões para casos semelhantes sejam conflitantes. Dentro da estrutura do processo judicial, é importante notar que o tempo do processo é muito mais lento do que a gente espera. Por N razões, uma delas é pelo elevado volume de processos que existem hoje no judiciário. Outra situação é pela complexidade dos processos também. Quando a gente está dentro do primeiro grau, ou seja, lá com o juiz na vara judicial, é importante ter noção do fluxo processual. Você vai ingressar com uma ação judicial, aquela ação judicial vai ser distribuída para um juiz. Esse juiz ele vai avaliar se ele é competente tecnicamente ou não para presidir aquele processo, né, para decidir sobre aquele caso. Em sendo, ele vai avaliar se há necessidade de julgar um eventual pedido de liminar, se ele já vai citar as outras partes, né, os réus, se a petição inicial está feita adequadamente, se ela contempla todos os requisitos legais para que o processo possa prosseguir. Se ele vai precisar, por exemplo, intimar alguma autoridade ou Ministério Público para que seja parte do processo. E desse momento em diante, começa o fluxo previsto no Código de Processo Civil. Uma vez citada a outra parte, ou seja, o réu, a gente tem um momento que é de contestação, ou seja, o réu vai apresentar a sua defesa. Passada essa contestação, abre-se uma nova oportunidade para que o autor fale, é o que a gente chama de impugnação à contestação ou réplica. E então, nós iniciamos uma outra fase, que é a fase de saneamento do processo, em que o juiz vai verificar quais são os fatos sobre os quais ele vai ter que se manifestar, se haverá necessidade de uma prova complementar, se precisa de uma perícia, se haverá a oitiva das partes, ou seja, se vai ter o depoimento do autor, do réu, de testemunhas, e vai instruir esse processo com informações e documentos para que ele possa, então, analisar o caso detidamente e proferir a sua decisão, que vem na forma de uma sentença. Essa sentença, ela pode ser objeto de recursos ao próprio juiz de primeiro grau, que são os recursos de embargos de declaração, ela pode ser objeto de recurso ao tribunal por meio de uma apelação. Esse fluxo processual, é importante que a gente tenha em mente, ele é contado em dias úteis. Então, a partir do momento que há a citação do réu confirmada, ele tem um prazo contado em dias úteis para se manifestar. Se esse réu for um órgão público, o prazo é dobrado. Então, existem algumas peculiaridades da estrutura processual judicial
que são importantes e que vocês precisam conhecer. Os prazos só são contados em dias úteis, então a gente exclui feriados e finais de semana. É importante ter cuidado com feriados que são feriados municipais ou estaduais, a depender se você está com processos na justiça estadual ou na justiça federal, esse impacto pode ser diferente. É importante ter em mente também que os processos, eles geram despesas que nós denominamos de custas. Elas acontecem em diferentes momentos do processo, não somente em um. Então, a gente tem as custas iniciais, que é para entrar com a ação judicial. A gente pode ter custas recursais para entrar com o recurso para ir ao tribunal. Pode haver custas periciais, pode haver alguma diligência específica que o juiz requeira e que também tenha custos. Uma vez que essa fase de primeiro grau se encerra, sobe-se ao segundo grau. No segundo grau, nós temos os tribunais com os seus desembargadores. E nesse momento, você vai apresentar o seu recurso para tentar rever ou reverter a sentença que foi dada pelo juiz lá no primeiro grau. Essa sentença pode ser totalmente desfavorável ou totalmente favorável para você. E aí, se ela for totalmente favorável, você não tem motivo para entrar com recurso, de acordo com a legislação. Agora, se ela for totalmente desfavorável ou parcialmente desfavorável, você tem motivos para ingressar com esse recurso. E uma vez apresentado esse recurso, ele vai passar por um fluxo muito específico de análise. Ele vai para um relator, que é um desembargador designado para ser o responsável pelo seu caso. Esse relator vai analisar o seu caso, vai verificar se há uma questão também de algum pedido liminar no recurso, ele vai avaliar se ele consegue julgar isoladamente esse processo inicialmente para depois levá-lo ao conhecimento dos demais desembargadores, ou se ele já vai levá-lo ao julgamento dos demais desembargadores que compõem lá o grupo de desembargadores que foi sorteado para o seu processo. Uma vez que há decisão no segundo grau, que nós chamamos de acórdão, cabe também o recurso de embargos, ou seja, para esclarecimentos em relação ao que foi decidido, e cabem os recursos para as cortes superiores. Nem todo processo vai conseguir ser direcionado para o STJ ou para o STF. Depende muito do que nós discutimos em cada caso. Então, pode ser que o segundo grau seja a última parada do seu caso e ali ele se encerre. Tá? Pode ser que não, pode ser que ele suba para uma corte superior. De modo geral, o trâmite dentro de um tribunal, seja ele de segundo grau ou seja de terceiro grau, ele é mais demorado. Então, os processos judiciais, de modo geral, desde o momento em que você protocola lá a sua petição inicial e dá o primeiro pontapé, até o momento em que ele acaba com o trânsito em julgado, o processo tem uma duração significativa. Nem sempre ele vai ter um andamento a ser informado pelo seu advogado. Pode ser que ele passe meses, por mais que o seu advogado pressione, sem ter um andamento efetivo, em razão desse volume de processos que existem na estrutura judicial. Mas é sempre importante que você acompanhe o seu processo com o seu advogado, que você, se tiver condições, acompanhe o andamento dentro dos sites do Poder Judiciário, de acordo com cada tipo de processo, e pergunte para o seu advogado, questione sobre como é o trâmite judicial do seu caso. É importante para que você se sinta seguro e para que você não tenha expectativas irreais em relação ao seu caso.